Então, dando continuidade, agora a gente vai então apresentar o conceito de calor e a sua relação com a temperatura. Então, a seção 18.7 é temperatura e calor. Como a gente percebe no nosso dia a dia, se a gente pegar uma garrafa d'água na geladeira e deixar ela sobre a mesa, a uma certa temperatura ambiente, a temperatura dessa garrafa ela vai aumentando, até que ela se torne exatamente a mesma temperatura que você tem no ambiente. De forma geral, um sistema a uma certa temperatura TS e o ambiente a uma certa temperatura TA, eles entram em equilíbrio térmico com o passar do tempo. Essa variação de temperatura se deve basicamente a uma mudança da energia térmica do sistema por causa da troca de energia entre o sistema e o ambiente. A energia térmica é basicamente uma energia interna que consiste na energia cinética e na energia potencial, que estão associadas aí ao movimento aleatório dos átomos. Tanto moléculas e outros corpos microscópicos que existem no interior do objeto, eles tendem aí a variar a sua energia cinética e sua energia potencial, a sua energia como um todo, dado a uma variação da temperatura. Desse modo, a gente tem aí uma temperatura associada a essa energia interna. Basicamente, a ideia é o seguinte. Então, as moléculas que constituem o seu corpo, ou um objeto como um todo, elas têm aí um movimento que pode ser de várias formas, tipo rotação, tesoura, balanço, etc., com que fazem aí com que o seu objeto tenha aí uma certa temperatura. O importante enfatizar aqui é que a temperatura está associada com o movimento relativo desses átomos, dessas moléculas. Você tem outros tipos de movimento presentes nesses materiais, certo? Você tem a camada eletrônica, que também está se movimentando, você tem mesmo movimentos internos relacionados ao núcleo, que também está se movimentando. A temperatura em si, que produz a radiação térmica e tudo mais, está relacionado mais aos movimentos das moléculas e dos átomos, um em relação ao outro. É esse movimento, então, que a gente tem aí uma radiação térmica, que é essa energia que é transferida, então, de um objeto para outro. Esta energia é que é chamada de calor, e geralmente a gente simboliza ela pela letra Q. Esse movimento das moléculas produz aí uma radiação eletromagnética. E essa radiação, então, ela caminha e se propaga, transferindo energia de um sistema para outro. Essa energia transferida, essa radiação térmica, é que recebe, então, o nome de calor. Então, qualquer corpo com temperatura diferente de 0 Kelvin, ele vai emitir radiação térmica. Essa radiação, ela pode ser absorvida por outro corpo na forma de energia eletromagnética, que vai se propagar pelo espaço aí, tendendo a entrar em equilíbrio com aquele primeiro. Então, se você tiver um corpo com uma certa temperatura, ele está emitindo uma certa radiação eletromagnética, o outro aqui que está mais próximo dele está recebendo essa radiação eletromagnética e eles acabam chegando numa situação de equilíbrio, os dois, via essa comunicação que existe devido a essa radiação térmica. Esse evento é chamado de transferência de energia térmica, que é o que a gente chama de calor. Então, só para a gente ter uma noção e uma relação entre as radiações eletromagnéticas, vale a pena aqui a gente mostrar uma figurinha. Então está aqui. Aqui tem uma ideia, basicamente, do espectro eletromagnético. Então você observa que existem na natureza fontes de radiação eletromagnética com diversas frequências. Então aqui a gente está falando de radiação do tipo de rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. A radiação aqui que tem o comprimento de onda maior é os que a gente chama de ondas de rádio. Elas também estão relacionadas às ondas sonoras, também tem mais ou menos o mesmo tipo de comprimento. É por esse tamanho, o fato de eles terem o mesmo tamanho da escala dos prédios, objetos ou da escala humana, que a gente consegue escutar as pessoas, mesmo quando a gente está do outro lado, a gente escuta o pessoal na cantina, porque o som ele tem o mesmo tamanho dos objetos e ele então acaba se refletindo, tendo uma refração e tudo mais, e chegando até os nossos ouvidos aqui. Então essa escala de tamanho do comprimento de onda com os objetos faz com que ele consiga se propagar aí a longas distâncias, fazendo curvas devido à refração e tudo mais. O espectro relacionado à temperatura, ao calor, ele está nessa ordem aqui que a gente chama de infravermelho. Então você vê que, basicamente, as temperaturas que vão desde 1 Kelvin até 10.000 Kelvin, eles estão nessa faixa aqui, que é basicamente a faixa do que a gente chama de infravermelho. Então é nesse espectro que a gente tem
a radiação térmica. Ela está aí na ordem de 10 a menos 5, o tamanho do comprimento de onda, e a frequência da ordem de 10 a 12 Hz, 10 a 13 Hz mais ou menos. Esse movimento das moléculas produzem então aí essa radiação desse tipo aí, que é da radiação infravermelha. Note que ela está abaixo do visível. O ser humano, né, consegue enxergar só uma faixa de radiação aqui, ó, daqui até aqui, ó. Então a gente não consegue enxergar essa radiação dita radiação térmica. A radiação visível do homem vai do vermelho até o violeta, que é onde a gente consegue enxergar, os nossos olhos começam a captar. Você vê que a radiação térmica, ela está abaixo do vermelho, em termos de frequência, né? Então ela é chamada de infravermelho, que está abaixo, logo abaixo da última cor que a gente enxerga. Acima do nosso visível aqui, aí começa a entrar uma outra gama de radiação, que entra ultravioleta, raio-x e raios gamas. O raio gama, por exemplo, está relacionado com os movimentos nucleares. Então, elas têm uma energia muito maior ali, é uma coisa muito mais intensa, problemática e tudo mais. Mesmo o ultravioleta tem energia maior do que a própria luz visível ali, ou, obviamente, do que o infravermelho, que também são, então, de certa maneira, problemáticos, né, se você ficar em contato com esse tipo de radiação. O importante é você ter em mente aqui que todos essa gama de efeitos, seja a luz visível, seja a radiação eletromagnética do ultravioleta, seja o micro-ondas, ou mesmo a onda de radiação via calor, todas elas são frutos de um mesmo fenômeno, que é a radiação eletromagnética. Isso aí a gente veio a entender bem só no final, no meio do século XIX, quando Marx unificou lá o magnetismo e a eletricidade, né? E a gente teve então uma noção de que as coisas estavam todas ligadas entre si. Quando a gente fala na interação do sistema com o ambiente, a gente tem então um fluxo de radiação de um objeto para o ambiente ou vice-versa, do ambiente para o objeto, dependendo de quem tem essa maior temperatura. Então vamos começar a estudar como é que fica então essa radiação que é transmitida de um objeto para o ambiente ou do ambiente para o objeto. Então a gente define o que é calor positivo, e aqui sem quantificar ainda esse calor, quando o calor vai do ambiente para o sistema. E a gente define o calor negativo no inverso, quando ele vai do sistema para o ambiente. Então, o calor é definido positivo se a energia é transferida do ambiente para o sistema. Caso contrário, se a energia é transferida do sistema para o ambiente, ou seja, é cedido, né, ou perdido pelo sistema, o calor, então, é definido negativo. Então, só para enfatizar, vamos dar uma olhada no esqueminha. Então, está aqui, ó, a temperatura do sistema nesse primeiro quadro é maior do que a temperatura no ambiente. O sentido do fluxo de calor é para quem tem maior temperatura para o que tem menor temperatura, tentando alcançar o equilíbrio. Então, se o sistema é maior do que o ambiente, a temperatura, o fluxo de calor é do sistema para o ambiente e a quantidade de calor é dita negativa. No caso onde os dois têm a mesma temperatura, então você já está em equilíbrio, você não tem fluxo de calor e a quantidade de calor então radiado igual a zero. Finalmente, no caso último, contrário, se o sistema tem uma temperatura menor do que o ambiente, então o ambiente cede, né, transfere calor para o sistema, tendendo sempre a alcançar o equilíbrio, e aí então a gente tem o que a gente chama de uma quantidade de calor positiva. Então, em suma, o calor é a energia transferida de um sistema para o ambiente ou vice-versa, devido a uma diferença de temperatura entre esses dois sistemas. A energia ela também pode ser transferida de um sistema para o ambiente ou vice-versa através de algum trabalho realizado por uma certa força. E aí vale enfatizar que, ao contrário da temperatura, também pressão e volume, o calor e o trabalho eles não são uma propriedades intrínsecas do sistema. Então você não tem aí, ó, esse cara tem 30 joules de calor. Não é assim que funciona. O calor e o trabalho são mensurados em termos de transferência. Quanto de trabalho foi transferido, quanto de trabalho foi realizado, quanto de calor ele foi transferido. É natural, como eu já disse, que você pode aí ter energia transferida de um sistema para outro, mesmo inclusive tendendo a resfriar um objeto mais do que o ambiente, por exemplo, se você exercer uma certa quantidade de trabalho. Que é o caso do que sua geladeira faz, né? Sua geladeira você liga na tomada, transfere uma parte de energia eletromagnética em um fluxo de calor que vai
de dentro da geladeira para fora. O calor, ele tem significado apenas quando a gente descreve a transferência, tá certo? Seja para dentro ou para fora de um sistema. Como eu disse, não vale aí falar que um objeto tem uma certa quantidade de calor. Ele é análogo ao que a gente tem na movimentação monetária. Então a gente fala lá, né, ó, tive uma transferência de R$600, que pode ser usada aí para descrever a transferência de dinheiro de uma conta para outra. Mas não para informar o saldo de uma conta. Você não consegue falar pela transferência qual é o saldo que já existe. Enfim, enfatizando, não faz sentido dizer então que um sistema possui X joules de calor ou mesmo esse sistema possui Y joules de trabalho. Isso não é uma propriedade intrínseca do sistema. Tanto o calor quanto o trabalho, eles estão relacionados aí às transferências de energia. Antes que a gente se atentasse, né, a humanidade se atentasse que o calor era a energia transferida, o calor ele era medido em termos da capacidade de aumentar a temperatura da água. Então, a caloria ela foi definida aí como uma quantidade de calor que era necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus para 15,5 graus. Com o passar do tempo, né, as pessoas começaram a ter um entendimento melhor e final da década de 40, a comunidade, então, científica decidiu que uma vez que o calor, assim como o trabalho, era energia transferida, a unidade no sistema internacional deveria, então, ser a mesma do que da energia, ou seja, os joules. Então, hoje em dia, a gente define uma caloria, que era a medida anterior, como sendo igual a 4,1868 joules. E isso agora não tem nenhum tipo de referência ao aquecimento da água. Um ponto também para enfatizar, que causa bastante confusão, é que a caloria que é utilizada aí pelos nutricionistas, às vezes que a gente chama de caloria, na realidade é o quilocaloria, tá? Então quando você fala que o objeto tem X calorias, na realidade você está falando que ele tem X quilocalorias. E isso é basicamente a quantidade de energia que você pode transferir para você, caso você consuma esse alimento.